Vamos falar sobre vingança. Sobre vingança. Não é mesmo? Vamos falar sobre vingança? Bora falar sobre vingança. Bora pensar um pouquinho sobre a vingança. Porque a gente deve ficar meditando, né? Tempo fora de tempo daquilo que as escrituras tentam nos ensinar, né? Então vamos falar sobre vingança. Quem é vingativo aqui, levanta a mão. Não era pra ser. Mas essencialmente todo ser humano é vingativo. Eu acho. Na verdade, eu acho que potencialmente todo ser humano é vingativo. Digo isso por quê? Porque até as nossas matrizes religiosas trabalham com essa ideia, né? Por exemplo, sei lá, em outros espectros, os espíritos são vingativos, né, em outras religiões. Nos salmos, nas escrituras, fala que tem um dia da vingança do Senhor, né? A ideia de juízes do livro do Antigo Testamento parece aquilo que faz revanche, que vinga, que torna, tá nesse Shofetim, no livro de Juízes. Então, vingança é uma coisa que é essencial. Quem é vingativo? Mas a gente vai pensar propriamente no que significa a vingança, onde nasce a vingança, no que se baseia o desejo de vingança e o nível de utilidade que tem a vingança genuinamente com aquilo que ela nasce. Afinal de contas, as coisas devem atender o motivo da sua nascente. E se ela realmente atende o motivo da sua nascente, ou se ela é uma coisa pautada numa coisa mais voada, assim, né? Sem muito fundamento. Então vamos lá. A gente falou que tem um dia da vingança do Senhor, mas a coisa mais justa que se tem, embora a gente fale de vingança assim, não é bom o coração vingativo do homem, eu digo que depende, mas a gente tá falando da vingança de forma pejorativa e viciosa, né? Porque é muito bom a gente ser vingativo do bem que a gente recebe. Já pensou? Já pensou? Se você me dá 100 conto e eu vou me vingar, te dou 200. Então, há uma vingança, porque vingar é o quê? Vingar é aquilo que recebeu, né? Você dá em pago daquilo que você mesmo recebeu. Então, a vingança do bem é maravilhosa, né? Você querer vingar, cara, agora eu vou ter que te ajudar porque você me ajudou naquele dia. Não, meu irmão, pai, etc, mas naquele dia só te dei 2 pães, então aqui, tome 10 pães na sua fome. Então, a gente se ater, se amarrar o outro pela graça que recebeu e devolvendo a graça, isso é vingança. Você não sabe. Mas esse é o lado genuíno da vingança, de fazer vingar, ou de fazer valer a pena, ou de quitar a balança, né? De revanche, de tentar tirar o débito que a gente tem com o outro ou que o outro tem com a gente. Então, né? Então, eu digo que isso é a vingança do bem, a vingança genuína, que eu acho que deve ter muito. E se tivesse mais ela, teria menos a outra, né? Porque ia ter essa, né? Eu vou fazer mal pra quê? Se fulano algum dia, quando eu fiz mal, me deu bem, etc, enfim. Mas quero falar da vingança genuinamente, aquela pervertida mesmo, aquela perversa. Aquela que o coração pulsa, o sangue esquenta, uma vontade de... E a gente vai dar uns exemplos aqui, maneiraços, do que significa a vingança. Eu quero pegar aqui um exemplo aqui. Não, vou pegar aqui. Deixa eu ver. Minha menorá tá muito usada pra mostrar alguma coisa, mas deixa eu pegar uma pedrinha aqui. Eu guardo uma gema de vidro assim. Deixa eu pegar uma pedrinha legal. Vingança, por exemplo. Eu tenho essa estrelinha de vidro. Olha que bonitinha. Estrelinha de vidro. Ela é um bem meu, preciosíssimo. E alguém algum dia resolve assim. Vou dar exemplo assim, um exemplo bem basáltico, mas que isso é pra muita coisa. Isso pode ser uma coisinha de vidro, uma estrelinha de vidro. Isso pode ser uma pessoa, isso aqui pode ser um animal, isso aqui pode ser um outro algo, um documento, dinheiro, enfim. Alguém prejudica esse meu objeto tanto amado, né? Alguém quebra esse objeto. E a vingança é esse sentimento que nasce da pendência. Ele quebrou o meu objeto. E isso vai ficar assim? Né? Vai ficar assim? Qual seria o senso de justiça quanto a isso? Ele perdeu um objeto amado dele também, que vala pra mim a minha estrela. Agora aí já começa um pouco a injustiça e uma coisa que a vingança não vai corresponder bem.
Porque o que eu tenho próprio a essa estrela é próprio meu da estrela. E o que ele tiver próprio a outra coisa são outras substâncias, só por serem pessoas e objetos diferentes. Outras coisas que não vingam em plenitude o que é isso para mim. Então, cada ponto, cada coisa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Essa estrela já ocupa um espaço local e tempo. Né? Ela está aqui desse lado. Esse aqui desse. Os dois não conseguem estar no meu caminho. Em substanciação, os dois já são diferentes. Em localidade e tal, etc. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a assistência, a forma que os dois são observados, a forma que os dois têm influência no espaço são distintas por si só. Por mais que fosse outra estrela igualmente idêntica, não seriam as duas uma mesma estrela. Seriam, substancialmente, duas estrelas distintas. Mas se as duas fossem de vidro, a mesma cor, o mesmo negócio, particularmente todas, por mais que sejam idênticas, dessas duas, elas são individuais. Então o valor que eu ponho no objeto e tenho por valorização ao objeto, por mais que seja, velho, na minha vingança, querer pegar um objeto de valor daquele cara e o massacrar, nunca vai corresponder bem, porque essencialmente tudo é meio único. Então a balança não é a mesma. E na verdade, às vezes é até desprezar o sentimento de valor que eu tenho no objeto. Porque se é muito valioso, nenhum sentimento de vingança quita a perca. Nenhum, só por exemplo, sei lá, o homem, alguém quebrou realmente essa estrelinha pra mim. Nem a minha, vamos dizer pra ele, é um carro. Nem um carro quebrado, se essa estrela é tão preciosa e cara, né? Pra mim, valiosa e tal, insubstituível. Nem se ele perdesse 20 carros, pagaria. Então, é eu também colocar um preço na minha idealização de valor a esse objeto. A partir do momento que eu tento fazer compensar a minha perca na perca de outro, eu estou colocando um preço naquilo que perdi. E se aquilo era tão importante ao ponto de ser insubstituível, né? Estaria eu substituindo aquilo que eu perdi de fato, começando a dar um preço e um valor, e comparando alguma coisa valiosa que tem aquela pessoa. Logo estarei eu dando realmente o tiro no pé. Da minha própria supra-sumial valorização sobre alguma coisa em algo importante que eu posso ter, né? Então, esse desejo de pendência já pode ser um pouquinho meio estranho nesse ponto, assim. Cada coisa é cada qual. E a partir do momento que eu tento fazer, né, essa estrelinha valer um carro ou uma moeda, sei lá, o que é insignificante para o outro, para eu também tentar destruir, assim como ele destruiu minha estrelinha, eu posso estar colocando valor, e valor tanto mínimo quanto é aquilo que eu dizia ser de extrema importância. Mas vamos continuar aqui dizendo. O que eu quero falar é que, por mais que eu conseguisse também, agora um outro exemplo, além dessa individualidade de valor e tal, etc., que é um pouco ilusório quando a gente faz, né? A gente ainda vai nessa situação. Fulano de tal quebrou minha estrelinha, e agora eu posso ter o direito de quebrar a dele. Que legal, né? Mas de onde nasceu o meu desejo de reparos, de quitação, né? De equilibrar as coisas. Do quebrar de estrelinha, da minha perca contra a estrelinha. Agora a gente vai tentar entender o sentimento de inutilidade da vingança. Porque ela nasceu do quebrar da estrelinha. Logo, ela só deveria ser quitada no restaurar da estrelinha. Não no quebrar da estrelinha do outro. Porque não teríamos a mesma estrelinha que foi destruída, construída, reerguida, remontada de volta, né? Em perfeito estado de novo. É irrecuperável, né? Aí o que a gente faz? A gente não vai ter uma estrelinha recuperada ao seu primeiro estado, que é impossível de se ter. A gente só vai ter duas estrelinhas quebradas, o meu e o do meu amigo. Então, a vingança nasce desse sentimento de querer quitar, mas ela não quita genuinamente. Na verdade, ela não resolve o problema cujo qual ela nasceu. Ela cria o mesmo problema para o outro. Tá entendendo? Mas se especificamente o meu sentimento nasceu pela nascente do problema como ele é, já que a estrelinha é quebrada, não deveria estar embasado o meu sentimento de quitação no quebrar do outro, mas sim, de certa forma, na restauração daquilo que eu perdi. Eu acho interessante que na lei tem um pouco disso, né? Se você perdeu, você paga também de forma igual. Mas isso eu entendo qual é o lado desse anseio da nossa
da nossa vingança e do nosso desejo. É de causar no outro a dor que a gente sentiu, para assim construirmos uma situação de forçosa empatia, né? Mas que resolve o problema nascente e não resolve. Porque a nascente eu perdi minha estrela. Não vai devolver minha estrela. Eu posso fazer o outro perder a estrelinha dele, um ou outro objeto em nome disso. Ou posso ganhar dinheiro em cima da estrela, mas a estrela que uma vez foi estrela já não será mais estrela. E por mais que ela fosse realmente restaurada, não seria a mesma estrela que nunca foi quebrada. Então, a sensação de vingança ela é um tanto quanto ilusória no sentido de resolver aquilo que a faz nascer. A sensação, né, aquele basamento que a faz nascer, né? Então, se você olha para cada coisa realmente como único e insubstituível, uma vez que você o perde, você sabe que por mais que o restaurasse, não teria de volta, né? E assim você deva fazer alguma coisa com relação à similidade de forma igual ao outro, né? Não queria dizer que quando nasceu daqui. O outro também vai ter uma estrelinha que jamais vai ser recuperada, agora vai ficar igual, né? Não vai ficar igual. Não é um anseio primordial da própria vingança. O anseio primordial da vingança é a dor de ter perdido a estrela. Então, por si só, ela acabou ali quando a estrela acabou, né? Não tem recuperação, não tem reconstrução de estrela, não tem mais nada. Tá entendendo? Você pode fazer outras 20 pessoas perderem sua estrelinha, mas sua estrelinha estará em falta agora. Não existirá mais, né? Então por exemplo, um lado desrespeitar a própria memória de valor que você tem sobre o objeto, começar a colocar preço com que os outros paguem, também na perca dos outros objetos, como eu disse individualmente, e meu sentimento de remorso e rancor por ter perdido aquilo que eu amo, jamais vai ser útil a me fazer restaurar aquilo que eu amo, mas simplesmente destruir o que o outro tem. O que não é muito útil, já que meu sentimento nasceu de quando aquele algo foi construído. Então a única coisa que poderia remendar, no sentido lógico, esse meu sentimento de perca, é se algo fosse restituído com algo que eu perdi unicamente. Algo, não tem outra coisa que substitua outra coisa. Então esse é um lado da vingança que não tem um ponto nexo, um ponto realmente muito lógico para se dizer assim, eu quero receber, eu quero ter vingança, eu quero quitar as coisas com o outro. Porque dizer que quitar é dizer que um algo é igual ou é repetido. O algo atende o valor do outro. Quando na verdade a gente não sabe que não, né? Tudo é no universo exatamente mínimo. E é o que é. Né? Então é só um pouquinho da meditação de vingança, não sei se deu pra entender. Mas quando você pensar em vingar alguém porque quebraram alguma coisa que você ama, ou tiraram, ou feriram, fato de você, se lhe feriram, o fato de você abrir a ferida nele, não vai ajudar a sarar a tua. Não vai apressar o curamento da tua ferida, tá entendendo? Não vai ser uma ferida a menos, a ferida que se abriu fechando. Vai ser 2 feridas a mais para se fechar, né? E isso, estender no outro, é fazer perder a particularidade de que cada coisa, do seu braço ferido, de uma estrela quebrada, de uma pessoa perdida, é fazer a particularidade de cada coisa se perder, porque você começa a colocar coisas que equilibrem o valor daquilo, que você tanto diz valioso e único, e portanto deve ser vingado. Tá entendendo? Então é esse o que eu queria dizer, só trazer para meditação, caso ajude nos seus impulsos de vingança, né? Sua vontade vingativa. Fiquem na paz do caminho. Amém.